o MST se torna necessário nesse conjunto de correlação de forças para poder chamar o Lula em prol para o campo, porque ele está a favor do agronegócio, e o agronegócio que dá recurso, o agronegócio que dá voto, que é bolsonarista. Então precisa o quê? O MST precisa... O agronegócio é fascista também, professor? Não, fascista não. Fascista é você que está dizendo. Eu estou falando... Estou indagando, não estou afirmando. Eu estou falando... Porque isso foi dito uma vez. Não, isso Lula é disse que o dito. agronegócio é fascista. Não, Diz, não é fascista, diz não. várias vezes. Mas é o agronegócio que E está ele não dominando. está a favor do agronegócio, tá, professor? Tá, Deixa eu bem claro claro. que tá. O Lula? Acaba de liberar recurso do Lula- BNDES para o negócio. O Lula suspendeu as linhas de crédito agora que voltou Que depois da aí? pressão. Saiu agora. Não Quem? foi para a maior feira do agronegócio. Não foi porque foi descontado. Depois foi dizer que... Isso não tem como negar a realidade. O agronegócio é a mola propulsora da economia desse Isso é país. fato, isso é fato. Mas e aí? resistiu, Não é. resistiu até Ele agora. tá em O agronegócio? quarto, quinto no PIB. Não, o agronegócio Não é É, uma não, mola fora. propulsora, mas ele É não é preciso o pensar primeiro, né? também Quarto, no quinto. campo. O Brasil é o maior no outro produtor de braço. alimentos líquidos Eu do acho mundo. Que tem o agronegócio que é necessário, mas tem que se pensar Eu- também no pequeno e médio produtor. É isso que o Lula acabou de falar também. Eu quero lá. pegar um gancho E aqui. disse mais o Lula. O Lula disse uma coisa importante, que aquele que não acreditar a respeito da questão da devastação da Amazônia vai responder pela força. Eu concordo. Vamos dizer que não falei das flores. Olha Foi o aí. Geraldo Vandré, né, que disse isso, né? Geraldo, você está citando Né? um teórico. A história, a movimento. gente acompanha a história também, eu procuro me informar. Para não dizer que não falei Você das estuda, flores, né, Chico? eu quero aqui dizer o seguinte, eu concordo que é preciso ter no Brasil uma política forte, pujante, de agricultura familiar. Sim. Até porque o agronegócio e a agricultura familiar, eles não são agro excludentes entre si. corresponde a 8% São duas do PIB propostas hoje. distintas. É. Para se ter agricultura familiar, é preciso se ter a reforma agrária. Quem Correto. precisa fazer isso chama-se o governo federal. E esses são os questionamentos. Né? Que depois de 20 anos... Mas não pode ser qualquer reforma agrária. Porque se for fazer uma reforma agrária. Eu não tô defendendo qualquer reforma dançar. agrária. Ah, mas Eu o tô defendendo problema uma Você reforma tá em agrária. campo, fazer uma reforma agrária. Mas não popular, essa reforma agrária uma que reforma agrária invade, que participativa. depreda, que Isso não é esbulha, reforma que agrária. usa criança. Isso é uma estratégia para a reforma agrária. Pois é, popular. mas que uma estratégia. enfraquece a discussão da E reforma não é agrária. invasão, é um processo de ocupação constante. Esse polidense Professor, jurídico termina, aí, eu Chico. não... Esse polidense jurídico de conceitos, enfim. O fato é que nós temos uma CPI no Congresso, instrumento próprio do parlamento. Claro. A gente vai ver ali ninguém é imparcial, todos são parciais na sua visão de mundo, ponto. Quem tem uma visão de mundo à direita do pensamento político e ideológico vai se posicionar daquela maneira, como foi o caso da deputada Carolina Detoni. A posição dela é muito clara, ela é de direita, ponto. E ela vai usar do momento que ela tiver, do lugar de fala que ela tiver na CPI, para expor as contradições de um movimento que está muito mais posicionado, aliás, está totalmente dentro do espectro político, ideológico de esquerda e que defende uma bandeira. Bandeira essa que eu também defendo. Aqui o senhor não me ouviu dizer que eu sou contra a reforma agrária. Até porque eu reconheço que a produção familiar, a pequena produção, muito comum no sul do país, e veja, são estados onde a votação da última eleição deram votação esmagadora para o Bolsonaro, e são estados de produção familiar. Então essa ideia de que a produção familiar é a produção mais ao espectro da esquerda, não, a produção familiar é um fato que a gente precisa acreditar, sabe, precisa incentivar, começa com a reforma agrária. Agora, o que se questiona é os instrumentos do Movimento Sem Terra para fazer com que isso aconteça estão totalmente equivocados. Não estão. Ocupar, depredar laboratório, pesquisas alheias, para se chamar a atenção, por que não acampam na frente do Palácio do Planalto? Não tem nada a ver. Isso aí E é faz uma estratégia- greve de fome isso é ali pro estratégia Lula. bolsonarista, Lula, não, que professor. encampou em frente do Bolsonaro? comando militar da Amazônia. Não, em cima do professor, comando mas não é o militar. Bolsonaro que Isso é comanda estratégia, o MST, estratégia. não. Para defender o golpe. Eu nunca vi golpe com um monte de velhinho e criança com No teco na domingo mão. de manhã em Brasília. Chegaram a comunicar. Eu via golpe com a tanque de comunicar guerra na com rua agora. extraterrestre. Domingo de manhã em Brasília. Um monte de velhinho e velhinho com terço na mão fazendo golpe.